prezados irmãos, nós estamos hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, 14 de junho de 2020, completando 90 dias de quarentena, sem os cultos presenciais. E nesses tempos de pandemia, duas lições são bem claras para mim e para você. É que nós não temos absolutamente o controle de nada na nossa vida, na vida da igreja, na história, nada. Tudo está sob o controle de Deus. A segunda lição que eu aprendo nessa pandemia é que além de não estarmos no controle de nada, nós estamos ou somos vulneráveis a tudo. A tudo. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, esse vírus já teria nos engolido vivos. Então esse é um tempo de nós meditarmos nas promessas de Deus. Eu quero trazer uma mensagem para você nessa tarde de encorajamento, palavra que falou meu coração essa semana, e eu queria compartilhar com você. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Já estou querendo chorar, logo no começo do sermão. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito. Vamos lá? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A mensagem para você, nessa tarde, é a segunda parte desse versículo, que é uma promessa de Deus. E se nós tivermos que colocar um tema nessa mensagem, nessa meditação, Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então, preste atenção, porque isso é muito importante num momento como esse. E na introdução, antes de falar, explicar para você essa promessa e aplicá-la na nossa vida nessa tarde, eu quero destacar para você o fato de que as promessas de Deus são para nós as coisas mais importantes que nós devemos nos agarrar nesse período de pandemia. Por três razões muito simples. As promessas de Deus, elas nos ensinam, ou ensina quem você é, quem nós somos. As promessas de Deus também, elas nos revelam o que nós temos, quem somos, o que temos. E em terceiro lugar, as promessas de Deus revelam o que nós podemos. Quando Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então preste atenção, porque nós vamos passar, enfrentar essa pandemia e sairmos mais fortes, mais amadurecidos, mais próximos de Deus. Amém? Então, guarde isso na sua cachola. As promessas de Deus, elas revelam para mim e para você quem você é, o que você tem e o que você pode. E eu queria me deter nessa promessa, porque vem uma recomendação: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. E aí ele vai colocar a razão para isso. E ele vai fundamentar isso numa promessa. E a promessa está bem clara aí no texto: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E eu queria que você entendesse isso. Sabe por quê? Porque o Cristo que habita em mim, que habita em você, Ele é chamado de Emanuel,
Deus conosco. E Ele diz que estaria conosco todos os nossos dias até a consumação dos séculos. Então preste atenção, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de instabilidade, nesse contexto de incertezas, nunca tire essa verdade do seu coração, nunca apague essa verdade da sua memória. Deus está conosco, Deus jamais nos abandonará, Deus jamais nos deixará na mão. 3 aplicações práticas. Não se preocupe com o futuro, com o amanhã, com o ano que vem, porque Deus já está lá. Você não chegou no amanhã, você não chegou em 2021, mas Deus já está lá, Ele já está lá. Para Ele não há passado, presente, nem futuro. Segunda aplicação, Deus está com você. Não importa o que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer no Brasil, no mundo, na história, Ele está conosco. Ele está conosco. Terceira lição prática. Deus ama você e jamais se esquecerá de você. Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Nós estamos na memória de Deus. Nós estamos nos pensamentos de Deus, nós estamos no coração de Deus. E é impossível Deus se esquecer de nós, nos abandonar. Eu quero pegar 6 exemplos bíblicos, onde nós podemos aplicar essa promessa. Há muitos textos, mas eu quero pegar 6 exemplos bíblicos. Eu quero que você leia comigo 6 versículos, para a gente ilustrar e aplicar essa verdade na minha vida e na sua vida. Vamos abrir, por favor, lá em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Vamos pegar o exemplo de um neto de crente, de um filho de crente, que era o eleito de Deus, mas era um crente sem vergonha, era um crente trapaceiro, era um crente enrolador, embromador. E ele, um dia, teve que fugir de casa, porque o seu irmão queria matá-lo. E 2 dias depois, a caminho da fuga, ele dormindo ao relento, Deus fala com ele. Deus conversa com ele. Deus se revela a ele. Deus já tinha falado com Abraão. Deus já tinha falado com Isaac. Mas Deus nunca falou com Jacó. E é justamente nesse contexto, nesse momento, em que ele está perdido. Preste atenção, você está perdido. Você não sabe o que vai ser da sua vida a partir de amanhã. A sua vida está cheia de incertezas, de problemas. Você ficou desempregado essa semana, você não sabe o que vai ser da sua vida, você está perdido hoje, angustiado. Vê o que diz Gênesis, capítulo 28, versos 15 e 16. Vamos lá? Juntos, bem forte. Gênesis 28, 15 e 16, o que ele diz aí? Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Veja que coisa linda. Um crente dormindo ao relento, sem perspectiva, fugindo da sua casa, sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de família. Deus se revela a ele e diz: eu estou contigo. Eu vou acompanhar você para onde você for. Eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para a sua vida.
eu farei você voltar a essa terra. E durante esse período eu jamais te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Referido. Veja no versículo 16, que despertado Jacó do seu sono, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Às vezes você não sabe o que Deus está fazendo com você. Às vezes você não percebe a presença de Deus com você. Mas o fato de você não saber, o fato de você não perceber, não significa que Ele não esteja. Não esteja. E ainda que coisas difíceis, que coisas indesejáveis, que coisas que ferem o nosso coração estejam nos acontecendo, ainda que pareça que a coisa esteja fora do nosso controle, mas Deus está conosco. Então eu quero aplicar para você, que está nesta noite, nessa tarde, perdido, sem perspectiva. O que vai ser da minha vida, pastor, a partir de amanhã? Eu estou desempregado, eu estou numa situação complicada, difícil, eu estou quebrado, fechei minha empresa, não sei o que eu vou fazer. Preste atenção, Deus está com você. Deus está com você. Amém? Segundo exemplo, eu queria que vocês fossem lá para Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. O povo de Israel, depois de rodar 40 anos no deserto, de ter recebido o cuidado de Deus, se encontra agora diante da terra que precisa ser conquistada. O grande líder, o homem que foi usado por Deus para tirá-lo do Egito, vai deixá-los agora. Haverá uma troca, uma mudança de liderança. Mas o povo tem um desafio diante de si, que é conquistar, que é tomar posse da terra prometida. Veja no versículo 6 de Deuteronômio capítulo 31. Lê comigo aí, bem forte. O que diz aí? Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Pense que você hoje está vivendo um grande desafio na sua vida. Você tem coisas impossíveis para fazer, para conquistar, e você está atemorizado, você está preocupado, você está angustiado. E Deus está dizendo para você nessa noite, nessa tarde: eu estou com você. Eu não vou deixar você. Eu não vou desamparar você. Ainda que todos o abandonem, eu estarei com você. Você já pensou nisso? Às vezes Deus coloca diante de nós uns desafios, você olha e diz: só se Deus realmente fizer. Só se Deus realmente se manifestar. Só se Deus de fato for comigo. Só se Deus de fato abrir o mar vermelho. Só se Deus de fato fazer cair comida do céu durante 40 anos. Só por Deus é que nós vamos caminhar durante esses 40 anos, os nossos pés não incharão, as nossas roupas não se desgastarão, porque o Senhor está conosco, Ele não nos desampara. E Davi disse, na sua velhice, ele disse: fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Creia nisso, creia nisso. Mas vamos um pouquinho para frente,
alguns meses depois, Josué capítulo 1, terceiro exemplo, Deus está conosco, Deus está com você que está perdido, Deus está com você que se sente desafiado neste momento, diante de coisas impossíveis para você. Deus está com você. E aqui, quando você se sente inadequado para viver uma função, para viver uma nova realidade. Irmãos, veja do versículo 5, vamos ler. Josué 1,5, o que que diz aí? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Preste atenção. Substituir alguém que é fraco, que é pior do que você, é fácil. Mas substituir alguém que é um gênio, substituir alguém como Moisés, só por Deus. E é tão interessante, porque ele, trabalhando na psicologia aqui, ele diz assim, como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que Deus diz isso para Josué? Porque Josué, ele não estudou no Egito. Ele não foi preparado para ser um faraó do Egito. Josué viu Moisés executar as 10 pragas do Egito. Josué viu o mar se abrir. Josué acompanhou Moisés no monte e ele sabia que a intimidade de Moisés com Deus era profunda. Diz o texto, se você pegar no versículo 10 do capítulo 34 de Deuteronômio, diz assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, e Faraó a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Preste atenção, esse homem morre e agora o Josué, filho da Maria, comedor de farinha, vai agora assumir esse povo para ganhar, para conquistar a terra prometida. E Josué está se sentindo inadequado, impotente, incapacitado diante desse desafio. Mas Deus diz para ele, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou estar com você. Ele repete no versículo 9, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto exemplo bíblico. Deus está contigo, meu irmão. Deus não vai desamparar você. Você que está perdido, você que está desafiado, você que está se sentindo inadequado. Agora, tem uns negócios na Bíblia que só por Deus. Vamos pegar o exemplo que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Davi. Irmãos, quando o pai é celebridade, o filho sofre. Sabia disso? Você pode até botar JR no nome, mas não vai resolver, não. Davi, homem segundo o coração de Deus, viu, JR? Tem 2 aqui, eu estou olhando para 2. Homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, homem que Deus fez uma aliança perpétua. Uma aliança que da sua
raiz, sairia o Messias. Homem que experimentou a graça de Deus de forma extraordinária como Davi, e agora ele resolve construir um templo para Deus, e Deus o autoriza, ele trabalha para levantar todos os recursos, mas Deus diz para ele: Davi, você não vai construir, quem vai construir é Salomão, seu filho. Mas quem é Salomão? Qual a experiência de Salomão? Veja lá, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Vamos ler juntos, vamos lá? 28, 20. O que diz? Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faz a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja nessa quarentena sendo desafiado para um trabalho difícil, complicado. Talvez você, pastor, está desanimado do ministério, diante dos desafios que vocês têm. Você que é missionário, que está num campo aí, lutando contra as suas fraquezas, diante da grandeza da obra de Deus. Veja no capítulo 29, versículo 1, que Davi, o rei Davi, falou para toda a congregação que Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Pense bem, nós, criaturas pequenas, insignificantes, inexperientes, imaturas, somos escolhidos para fazermos a obra de Deus, e o que pode nos motivar nesse momento, o que pode nos encorajar nesse momento, é a certeza de que Deus está conosco. Ele não irá nos desamparar, Ele fará a obra, Ele concretizará todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Mas eu quero terminar. Jacó, povo de Israel, Josué, Salomão, mas nós não podemos esquecer do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Atos, capítulo 18. E eu quero falar para você que nessa pandemia, você está desanimado, está pensando em desistir, porque as coisas não estão dando certo. E você que está querendo jogar a toalha. E você está aí sentado, talvez assistindo essa mensagem aqui, com seu coração apertado, inseguro. E se você está dizendo: o que é que vai ser da minha vida? Talvez você esteja vivendo uma situação complicada no seu casamento. Talvez você esteja vivendo uma situação complicada. Quem é que não está na sua empresa, no seu trabalho, e você diz: eu não aguento mais, eu quero desistir. Há muitas pessoas pensando em suicídio, há muitas pessoas com depressão, há muitas pessoas desanimadas, há muitas pessoas dizendo: acabou. Mas veja, nos versículos 9 do capítulo 18, Paulo estava em Corinto, e diante de tantas lutas, de tantas oposições, de tanto sofrimento, Paulo diz: eu vou me embora, eu vou sair do ministério, eu não aguento mais, eu vou procurar alguma coisa para eu fazer. E Deus aparece para ele. Paulo teve à noite, versículo 9. Vamos ler juntos? 9 e 10. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo, faz o que eu mandei você fazer, Paulo.
Você não vai desistir, você não vai jogar a toalha, você não vai morrer na praia. Mais adiante, no capítulo 23, versículo 11, quando Paulo estava sozinho no cárcere, sobre prisão injusta, julgamento injusto, diz em Atos 23, versículo 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, você vai a Roma, você vai testemunhar em Roma, você será usado por mim, e todos os planos, todos os projetos que eu tenho, todas as obras que de antemão eu preparei para você, elas se cumprirão na sua vida. Eu estou com você, Paulo. Coragem. Meu irmão, vamos voltar lá para o nosso texto básico. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a última parte. O que diz aí? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Toma posse disso aqui. Calvinisticamente, reformadamente, sei lá o que você quiser fazer o nome, mas se aproprie dessa verdade. É a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falando para você? Lê esse versículo em voz alta. Eu quero terminar desafiando você nesta noite, dentro daquilo que eu coloquei no início. As promessas de Deus revelam quem você é, revelam tudo que você tem da parte de Deus, revelam o que você pode. Você pode. Não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá. Deus está com você, não importa o que vai acontecer, Ele está conosco. Deus ama você e jamais o esquecerá, e jamais o abandonará. Ele vai completar a obra que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.